Boa noite, que a santa paz de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações. Vou estar aqui trazendo a continuação da interpretação do sonho do irmão missionário Flávio, tá? Eu creio que ele vai acabar contando outro sonho que ele tá sonhando, né? Que ele contou só esse, né? Mas ele disse que sonhou mais, então ele vai contar mais. E aí, eu tô interpretando, porque tem que interpretar, porque é algo que o anjo tá mostrando para ele. É algo que é uma alerta. E ele fala tanto que o Espírito Santo fala com ele, que ele tem intimidade com o Pai e não sabe interpretar o sonho dele. Olha aí para você ver. E aonde ele pega esse sonho, traz como outra coisa. E na verdade é um livramento que ele está tendo e ele não está agarrando, não está ouvindo, e aonde ele perece e vai para o inferno. O anjo está querendo livrar ele do inferno. Entende? O diabo quer tragar ele. Mas por que o diabo não traga ele? Como muitos aí. Porque o Pai não permite, porque tem um anjo protetor ali. Entende? Então, o Pai, ele alerta de 1000 coisas, mas se a pessoa não tá nem aí, blasfema, deseja o mal, aí o Pai permite que o anjo saia de cena e é onde o diabo ataca e leva embora, entende? Aí, depois fala, foi pro céu. Não foi. Olha o enigma. Olha, não adianta a pessoa ficar nas redes sociais, ficar pregando palavra, fazendo cultos de live, pregando palavra, Deus mandou, e não tiver edificação no corpo de quem está pregando. Santificação no corpo de quem está pregando, a alma dessa pessoa, como que essa alma está diante do Pai? Porque não vai falar, não vai confessar seus pecados, suas culpas, suas faltas. Vai falar que é pecador, isso aqui, mas não vai falar. E assim as pessoas não dão a ela, isso dá mais iniquidade, dá iniquidade que produz mais, entende? E aonde as pessoas vão se perecendo, vão achando que estão subindo, estão tudo descendo. O Espírito Santo me mostrou uma visão, a terra abrindo fogo e as pessoas descendo, muitas pessoas descendo, que dizer o quê? Todos que estão morrendo não estão subindo. Então o sonho dele fala que ele sonhou que esta manhã ele estava dentro de uma casa, a casa é ele, né? E essa casa era muito velha e é uma casa muito destruída. É ele, o templo dele, do Espírito Santo, está destruído. Ele é um corpo mortal. Então, ele não está edificando o templo dele espiritual, ele não está gerando galardão, ele está corrompendo a sua vida eterna por causa daquilo que ele está fazendo. As paredes estavam caindo, os reboques, e era uma parede que ele via o reboco caindo e os tetos da casa estavam desabando. E era uma casa muito velha, significa... por que os rebocos tá caindo que ele viu? Porque é o que ele faz todos os dias na live. A casa dele tá velha, a casa dele não tem estrutura, a casa dele não está construída na rocha, a casa dele não tem edificação. E aonde que acontece? Ele todos os dias ele prega as revelações, profecia, lê a Bíblia lá, tudo que ele faz lá é um reboco. Ele vai rebocando as paredes da casa dele, mostrando que ele é humilde, mostrando que ele é simples, que ele é um servo de Deus, tem isso, que ele tem aquilo, e na verdade é só um reboco da boca dele, rebocando, mostrando para as pessoas uma aparência cristã, crente, uma aparência de um homem de Deus, uma aparência disso, aquilo, e na verdade isso aí vai cair tudo. Por quê? Porque o que não traz edificação não traz frutos, não traz obras, são obras mortas. É como você coloca um tijolo, o tijolo apodrece. É como a comida que você come, o arroz vira bigato. Então, tudo isso daí. Então, o que ele está fazendo não está tendo edificação. Não é do céu, é da terra. Então, ele está construindo, a casa dele aqui está se perecendo. Entende? Ele não está construindo o galardão a casa dele lá no céu. Ele tem por direito a casa dele, mas ele não está lutando por isso. Por quê? Por causa ou a amizade está com ele, ou ele cresceu de zóio, e aonde as ofertas, os dízimos que ele cobra das pessoas, por ele não pregar a salvação, a edificação, por ele continuar pregando, dando iniquidade. Hoje mesmo na live ele falou para as pessoas, ele ficou nervoso, eu dei conselho para ele na live, ixi, ele ficou nervoso de novo. Aí ele começou a falar, mais falar. Aí ele falou para as pessoas, você tá chorando porque o homem foi embora?
casa de novo, Deus vai te honrar de novo. Não pode. Ele está dando prostituição para as mulheradas. Ele está dando um adultério para as mulheradas, entende? Ele está no adultério. Ele tem uma esposa, uma santidade diante de Deus. E ele casou com essa outra que ele tem pela profecia que alguém pregou para ele. E essa irmã também tem que acertar com o Senhor Jesus. Você pode... E aqui está falando, o reboque da casa que ele constrói, que ele reboca por cima, vai cair, que é o reinado dele. Vai cair. Aí está falando aqui, só que ele olhava para essa casa e ele dizia, se eu tivesse uma oportunidade, eu vou reconstruir essa casa. Se o dono dessa casa deixar eu ia rebocar as paredes. Significa o quê? O dono é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, isso acontece que ou vai acontecer algo que ele vai... O Pai vai cortar a árvore, né? A árvore dele, ele vai sair do corpo dele e aonde ele vai querer voltar para o corpo não vai ter oportunidade mais. Aonde ele vai pedir oportunidade para o Espírito Santo para poder voltar, construir a casa de novo na rocha, colocar o povo na presença de Deus para poder trazer a edificação, descontaminação, e aonde o Pai não vai dar mais para ele, porque ele já teve, ou ele já está pedindo isso ao Pai, porque ele ora ao Pai todos os dias, ele jejua o Pai todos os dias, e o Pai está falando com ele através de sonho, muito sonho através de mim, através dos irmãos aí, só que ele está surdo e cego o mundo. Por quê? Porque ele está apegado no dízimos e oferta, ele está apegado na pobreza, ele está com medo de passar fome, ele está com medo, ele não quer trabalhar e por aí vai. Então ele está pedindo, o que é pedir oportunidade? Joelhar e orar. Ele ora e jejua, ele fala, eu jejuo, eu estou com os joelhos calejados, eu tenho 35 anos de batismo, não sei o que tem, mas 35 anos de batismo não salva. João Batista batizou nas águas, mas ele falou, depois de mim vem alguém que batiza do Espírito. Então tem que depois do batismo é que começam as tentações do corpo espiritual, o que você vai ouvir, as músicas, os palavrões, a vaidade, a sensualidade, o sexo, por aí vai. Então começa a tentação. Então por nós não saber a verdade, quem está no altar não sabe, ensina pouco, e é onde nós cai na vaidade, é onde no fim da vida tem a enfermidade, a doença, o Pai purifica e leva embora. E as pessoas não sabem por causa disso. Aí está escrito assim, quando ele olha para a parede e o teto da casa, ele diz, eu mudo dessa casa, ou eu vou ter que reformar essa casa. E ele falava na visão, eu vou ter que conversar com o dono dessa casa. E ele fala, porque é bom morar numa casa velha e a gente luta para reformar a casa velha. Se ele tiver uma oportunidade, quero reformar essa casa. O que significa? É o que eu te falei, Deus. Ele ora muito, jejua muito, ele fala que tem intimidade com Deus, com o Pai, mas ele não ouve a voz do Pai, ele não conhece o nosso Deus da Bíblia, ele não conhece o Pai da Bíblia, ele sabe o que o Pai faz, mas não sabe quem o Pai é. Ele conhece Jesus nas telinhas das televisões, tudo, mas ele não sabe quem é Jesus. Então esse sonho é uma revelação para ele que a casa dele está velha, a casa dele espiritualmente, o templo do Espírito Santo está corrompida. Por isso que eu tive uma visão na hora que ele estava falando, eu vi um lugar que as paredes, só tinha parede só, não tinha mais teto, não tinha mais nada. Por quê? Está se corrompendo. Quando corromper geral, aí só misericórdia de Deus, porque o anjo está avisando ele, livrando ele de todos os jeitos, mas ele não quer ouvir. Ele está blasfemando, né? Ele não tá. E aqui fala, e ele falou que Deus estava falando com ele, é o anjo que estava falando com ele. E ele falava, eu queria mudar daquela casa. Então significa que ele queria mudar essa casa. Aí vem a casa dele. A casa que ele tem é de aluguel, entende? Então ele não está contente com a casa. Ele pede ofertas e dízimo. E aonde ele não vive na providência de Deus, que é da fé de Cristo, ele vive na fé das pessoas usando a palavra de Deus. E aonde ele faz as pessoas pagar a casa, a sustentação dele. Então o sonho está falando aqui que ele tem que trabalhar, ele tem que suar, ele tem que aceitar o sacrifício da cruz. Porque se ele não aceitar o sacrifício da cruz, ele dá exemplo para muitos seguir os seus exemplos. E é onde acaba matando muita gente a vida eterna. Esse